Olá, mesárias e mesários! O esperado momento das eleições municipais de 2024 chegou. Aqui estamos em uma sessão eleitoral. Estas são as mesárias e os mesários que trabalharão em nossa sessão neste dia tão importante. Alguns já se conhecem de outras eleições, mas outros são novatos. As mesas receptoras de votos das sessões eleitorais têm 4 componentes nas funções de presidente, primeiro mesário, segundo mesário e secretário. A votação em todos os municípios do Brasil tem início às 8 horas da manhã. E atenção, às 8 horas do horário de Brasília. E para que tudo corra bem, mesárias e mesários precisam seguir as orientações do seu cartório eleitoral para deixar tudo prontinho. E aqui vai o primeiro lembrete. Todas as informações que vamos ver aqui podem ser conferidas no manual e no aplicativo Mesário, feitos especialmente para você. Se você ainda não conhece o aplicativo Mesário, baixe no seu celular e tenha acesso ao treinamento para que você possa realizar bem o seu trabalho. Gostou? É só ir lá na loja de aplicativos e baixar. Ajuda muito, viu? Atribuições das mesárias e dos mesários. Vamos entender agora as nossas atribuições na mesa receptora de votos durante todo o dia da votação. Presidente é a pessoa responsável pela condução dos trabalhos. Ela mantém a ordem na sessão eleitoral e resolve as dificuldades, acionando a juíza ou o juiz eleitoral sobre as ocorrências que dependam de sua decisão. Eu, como presidente, sou responsável por iniciar e encerrar a votação e habilitar a eleitora ou eleitor para votar. Verifico credenciais de fiscais dos partidos, das federações, das coligações e de integrantes das missões de observação eleitoral, além de delegar atribuições às demais mesárias e aos mesários. Após o término da votação, também encaminho os materiais de votação de acordo com as instruções do cartório eleitoral. E como uma pessoa cidadã consciente, ainda devo cuidar da preservação da urna, da embalagem e da cabina, que serão entregues à Justiça Eleitoral para serem utilizadas em outras eleições. Essa é uma função de muita responsabilidade, viu? Mas ainda bem que tenho ajuda. As pessoas que estão na função de primeiro e segundo mesários, nessa ordem, me substituem quando eu estiver ausente. Vamos entender agora quais são suas funções? Nós, mesárias e mesários, somos responsáveis por controlar todo o fluxo na sessão eleitoral, desde a chegada das eleitoras e eleitores, passando pela organização da fila, pela conferência de documentos e pela localização da pessoa no caderno de votação. Ajudamos também a quem preside a cuidar do ambiente de votação, conferindo no decorrer de todo o dia a lista da cabina, os lacres das urnas, a fixação do resumo da zerésima e do boletim de urna, enfim, se tudo está em ordem na sessão eleitoral do começo ao fim da votação. E tudo o que acontece na sessão eleitoral deve ser registrado. Para isso, um de nós preenche um documento chamado Ata da Mesa Receptora, onde são anotadas todas as ocorrências ao longo do dia da votação. Olha, tem tudo isso e muito mais sobre atribuições no aplicativo Mesário e no Manual do Mesário. Fique à vontade e consulte a qualquer hora. Fiscalização partidária e propaganda eleitoral. Durante todo o dia, as candidatas e os candidatos, as delegadas e os delegados e fiscais dos partidos, das federações e das coligações podem fiscalizar a votação, formular protestos e fazer impugnações de forma verbal ou escrita. Na sessão, só poderá atuar uma pessoa de cada partido, coligação ou federação por vez. É proibido também usar roupas padronizadas ou qualquer inscrição no vestuário que caracterize pedido de voto. E sempre que essa pessoa comparecer à sessão, é necessário fazer sua identificação e colher a assinatura na ata da mesa receptora. E quando estiverem presentes, podem assinar os documentos emitidos pela urna, zerésima, resumo da zerésima e boletins de urna.
Lembrem-se, a fiscalização não pode interferir em qualquer hipótese no voto das pessoas. Caso a atuação da fiscalização perturbe a ordem no local de votação, quem preside a mesa receptora pode solicitar que se retire da sessão. A pessoa que for mesária também não pode usar roupas ou objetos que contenham qualquer propaganda partidária ou de candidaturas. Deve manter uma postura de neutralidade durante os trabalhos na sessão eleitoral, inclusive nas redes sociais. Já quem vota pode manifestar a preferência por partidos, candidatas ou candidatos por meio de uso de bandeiras, broches, adesivos e até camisetas e bonés com inscrições, desde que essa manifestação seja individual e silenciosa. Montagem da sessão eleitoral. Uma das etapas mais importantes no dia das eleições é a organização da sessão eleitoral. Veja a sugestão de montagem da sessão que está no Manual do Mesário e no aplicativo. Precisamos ter atenção para as seguintes recomendações. Observe onde está a tomada e organize mesas e cadeiras de acordo com a imagem do manual. Para desembalar, ponha a caixa da urna em uma mesa firme. Coloque o terminal do mesário e os cabos sobre o terminal do eleitor para retirar a urna da caixa. Posicione a urna na mesa onde ficará a cabina, de forma que a tela da urna não fique visível por meio de espelhos, corredores, janelas e portas. Isso garante o sigilo do voto e é um dos pontos mais importantes que deve ser observado. Ao colocar a cabina, garanta que a parte de trás da urna fique visível para a mesa receptora e ainda confira se os lacres estão bem afixados e rubricados. Se houver algum lacre mal colado ou sem assinatura, avise ao cartório eleitoral. Coloque o terminal do mesário sobre a mesa de quem é presidente e organize os cabos da urna no chão para evitar acidentes. Deixe espaço para a circulação de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Reserve um local para que a eleitora ou eleitor possa depositar o seu celular desligado com os demais pertences enquanto estiver votando. Esse lugar deve ser escolhido de modo que os objetos fiquem visíveis tanto para quem for votar quanto para a mesa receptora. Faça isso tudo cedo, logo após chegar na sessão. Assim, você terá bastante tempo para os procedimentos com a urna eletrônica e evitará atrasos no início da votação. Se a sua sessão já estiver montada, confira se o ambiente atende ao que acabamos de falar quanto à organização dos cabos, ao espaço para a circulação de pessoas, ao sigilo do voto, à visibilidade da traseira da urna e ao local onde serão depositados os pertences da eleitora ou do eleitor enquanto vota. Juntamente com a preparação do ambiente, confira todos os materiais de votação entregues. É fundamental ter certeza de que a urna e os cadernos de votação são mesmo da sua sessão eleitoral. A lista completa de materiais também está no manual e no aplicativo Mesário. E agora, vamos ligar a urna? Depois de posicionar a urna sobre a mesa e conectar o cabo na tomada de energia, pressione o botão Liga-Desliga. Teste do teclado. Após ligar a urna e antes da emissão da zerésima, será obrigatório fazer o teste do teclado no terminal do eleitor, conforme as instruções da tela. Se houver fiscais presentes, chame-os para acompanhar o procedimento. Tudo ok? Registre na ata o horário do teste e a identificação dos fiscais. Verifique na tela da urna se estão corretos os dados referentes ao município, zona, seção, seção agregada, se for o caso, data, hora e se a urna está operando com energia elétrica. Caso haja algum problema com o teclado ou com a identificação da urna, chame o cartório eleitoral. Emissão da zerésima. Sessão organizada, materiais conferidos, fiscais identificados, urna ligada, teste do teclado realizado com sucesso. Vamos emitir a zerésima e logo após o resumo da zerésima. A zerésima e o resumo da zerésima são relatórios impressos pela urna antes da votação, comprovando que não houve ainda nenhum voto naquela urna, ou seja, a votação ainda não começou na sessão. Para emiti-los, basta apertar a tecla Confirma no terminal do eleitor. Se houver fiscal na sala, deve ser feito o convite para acompanhar o procedimento.
A zerésima e o resumo da zerésima são assinados por todas as pessoas da mesa receptora de votos e fiscais presentes. A zerésima deve ser guardada em envelope e o resumo da zerésima afixado na porta da sessão em local visível. Qualquer problema na impressão deve ser comunicado imediatamente ao suporte do cartório eleitoral. Depois da impressão da zerésima e do resumo da zerésima, a urna pedirá que as mesárias e os mesários presentes sejam registrados. Para isso, cada um deles deve informar o número do título eleitoral no terminal do mesário e posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador. Após o registro do título, aperte a tecla Corrige para encerrar o procedimento e aguardar o início da votação. A presença das mesárias e dos mesários também deve ser registrada na ata da mesa receptora. Todos devem assinar e colocar o número do título eleitoral na ata no campo apropriado. O registro da presença também será feito ao final da votação. Mais à frente falaremos sobre isso. Importante saber que o registro na urna eletrônica no início e ao final da votação agilizará a expedição automática da declaração de dias trabalhados para a Justiça Eleitoral. Caso alguém não esteja presente no registro inicial, poderá registrar a sua presença posteriormente, por meio da tecla Corrige. Mas atenção, se isso acontecer, escolha o momento adequado para não atrapalhar o fluxo da votação. Orientações preliminares. É preciso organizar a fila de acordo com as prioridades de atendimento, obedecida a ordem de chegada na sessão. Mas quem são as pessoas que têm prioridade? Vamos conhecer? Candidatas e candidatos, juízas e juízes eleitorais e seus auxiliares, servidoras e servidores da Justiça Eleitoral, promotoras e promotores eleitorais, policiais militares em serviço. E também as pessoas com idade igual ou superior a 60 anos, além das enfermas, obesas, gestantes, lactantes, com crianças de colo, com deficiência ou mobilidade reduzida, autistas, doadoras de sangue, bem como quem as acompanha. Observe que as pessoas doadoras de sangue só poderão votar após as outras prioridades, mediante a apresentação de comprovante de doação com validade de 120 dias. E lembre-se, as pessoas com mais de 80 anos têm prioridade sobre as demais. Todas as eleitoras e eleitores devem obrigatoriamente apresentar um documento oficial com foto para votar. Veja os documentos que serão aceitos, inclusive as versões digitais. E-título, que é o título eleitoral em formato digital. Se estiver sem foto, é necessário apresentar outro documento oficial com foto. Carteira de identidade, passaporte, carteira de categoria profissional reconhecida por lei, certificado de reservista, carteira nacional de habilitação e a carteira de trabalho apenas no formato físico. Passaporte ou carteira de habilitação com validade vencida também são aceitos para identificação. E atenção, certidões de nascimento ou de casamento não serão aceitas porque não tem foto. O nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Caso a pessoa tenha registrado o nome social na Justiça Eleitoral, esse nome constará do caderno de votação na ordem alfabética, junto com os demais nomes. Se necessário, a consulta poderá ser feita também pelo nome civil na lista constante do final do caderno de votação. Dirija-se a essa pessoa sempre pelo nome social. No dia da eleição, as sessões eleitorais poderão receber as observadoras e os observadores eleitorais. A missão de observação eleitoral é o acompanhamento e a avaliação das eleições feita de forma independente por entidades, organizações da sociedade civil ou instituições de ensino superior, nacionais ou internacionais, autorizadas pela Justiça Eleitoral. O objetivo de uma missão de observação eleitoral é contribuir para o aperfeiçoamento do processo eleitoral brasileiro, ampliar sua transparência e integridade e fortalecer a confiança pública nas eleições. Durante os trabalhos, as observadoras e os observadores devem se identificar perante a mesa receptora de votos com a credencial fornecida pela Justiça Eleitoral, mas não podem, em nenhuma hipótese, impedir ou interferir nos trabalhos da sessão eleitoral. Para mais detalhes, consulte o Manual do Mesário e o folder Missões de Observação Eleitoral.
Nesta eleição temos duas novidades no processo de votação. As eleitoras e os eleitores também poderão ser identificados na urna pelo número do CPF se quiserem. Inclusive, o número do CPF já está no e-título. A outra novidade é que não precisa digitar mais nenhum código especial na urna para ativar as opções de 1. Ativar o áudio, 2. Encerrar a votação, 3. Registrar mesários e 4. Exibir contadores. A partir de agora, basta escolher uma das opções na tela de identificação do eleitor do terminal do mesário na opção Corrige outras opções, sem precisar memorizar ou consultar o código das operações. Ao longo deste vídeo, vamos conhecer cada uma dessas opções. Durante a votação. Ao entrar na sessão, a eleitora ou eleitor se identifica, apresentando à mesa receptora de votos o e-título ou um documento oficial com foto. O primeiro mesário pergunta à eleitora ou ao eleitor se sabe o número do CPF. Se sim, pede que fale o número à presidente da sessão. A presidente digita o número do CPF no terminal do mesário. Caso o número tenha zeros à esquerda, eles não precisam ser digitados. Após a confirmação, lê em voz alta o nome da pessoa e o número de sequência no caderno de votação. Com o auxílio do número sequencial, localiza o nome da eleitora ou do eleitor no caderno de votação ou no caderno de votação das eleitoras e dos eleitores transferidos temporariamente e fala o nome em voz alta para confirmação. Confere com os dados do documento, nome e foto e marca o comprovante para destacá-lo posteriormente. Para facilitar a busca, os cadernos de votação exibem no alto da página à direita as iniciais dos nomes da primeira e da última pessoa de cada folha. Se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem corretos, a presidente aperta novamente a tecla Confirma. Atenção! No momento da digitação do título ou do CPF, caso a urna emita uma mensagem perguntando qual tipo de documento que foi informado, indique se é um título ou um CPF e aperte a tecla Confirma. Mas isso só vai acontecer se a urna não souber a que tipo de documento aquele número se refere. Na maioria das vezes, a urna saberá identificar se é um título ou CPF e não fará nenhum tipo de pergunta. Depois de aceitos os dados, o terminal do mesário emite um aviso sonoro e a presidente solicita que a eleitora ou eleitor posicione o dedo polegar ou indicador de qualquer mão sobre o sensor biométrico. Durante o posicionamento do dedo no sensor, aparece no terminal do mesário a mensagem: "Por favor, aguarde". A pessoa deve manter o dedo posicionado no sensor até o reconhecimento da digital. O terminal do mesário emite outro aviso sonoro e, em seguida, aparece a mensagem "Eleitor reconhecido com sucesso". Só então a eleitora ou eleitor deve retirar o dedo do sensor. A presidente aperta novamente a tecla Confirma e a pessoa estará pronta para votar. E atenção! Eleitoras e eleitores que foram habilitados pela biometria são dispensados de assinar o caderno de votação. Caso a eleitora ou eleitor não tenha dados biométricos cadastrados, depois de localizado o nome no caderno de votação, a presidente deve perguntar qual o ano de nascimento e digitar o ano no terminal do mesário. A presidente aperta novamente a tecla Confirma, habilitando a pessoa para votar. E atenção! A eleitora ou eleitor deve assinar o caderno de votação antes de se dirigir à cabina. E se a biometria da eleitora ou do eleitor não for reconhecida na primeira tentativa, o que se faz? No terminal do mesário aparece "Eleitor não reconhecido". Essa mensagem também será mostrada caso a pessoa demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, a presidente aperta Confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital. Mas antes, veja se não é o caso de conferir se houve erro na localização da pessoa no caderno de votação. Se os dados estiverem corretos, esse procedimento pode ser repetido mais 3 vezes e a presidente, inclusive, deve sugerir que posicione outro dedo no sensor. Se, mesmo assim, depois das 4 tentativas, a urna não tiver reconhecido as digitais, pergunte à pessoa o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, a presidente coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário e a pessoa já pode votar. E se o ano de nascimento não for o mesmo registrado na urna?
É possível digitar mais uma vez o ano de nascimento e, persistindo o não reconhecimento, é preciso procurar o cartório eleitoral. Com a questão solucionada pelo cartório, a pessoa poderá retornar para votar até o horário de encerramento da votação. Atenção! Todos os incidentes relacionados com a não identificação biométrica devem ser registrados na ata. E muita atenção, é proibido entrar na cabina de votação com telefone celular, tablet, máquina fotográfica, filmadora, equipamento de radiocomunicação ou qualquer outro dispositivo que possa violar o sigilo do voto. Esses aparelhos devem ser desligados e, junto com os demais pertences da pessoa, ficar em lugar visível para ela e para a mesa receptora e serão recuperados depois de concluído o voto. Há coisas muito importantes que você deve observar durante a votação. Primeira, enquanto a pessoa estiver votando, aparecerá no visor do terminal do mesário o cargo em votação naquele momento. Dessa forma, ela poderá ser auxiliada caso apresente alguma dificuldade sem que ninguém tenha que se dirigir à cabina. Segunda, entre um cargo e outro, a urna vai dar alguns segundos para a pessoa conferir o seu voto. Terceira, enquanto a eleitora ou o eleitor estiver votando, já convide a próxima pessoa da fila para fazer a identificação. Isso agiliza muito o fluxo da votação e evita transtornos. E por fim, a quarta, que é muito importante. Depois de votar, a pessoa deve se dirigir novamente à mesa receptora para pegar seu documento e o comprovante de votação. E não se esqueça de lembrá-la de que ela deve pegar também o seu celular e os demais pertences. É importante verificar ao longo do dia se a cabina e a urna permanecem em ordem. Para isso, o terminal do mesário periodicamente emitirá lembretes para que a mesária ou o mesário façam vistorias. Lembre-se de aguardar a eleitora ou o eleitor sair para inspecionar cabina e urna. Retire todo o material indevido, santinhos, papéis e outros objetos esquecidos ou deixados na cabina e comunique ao cartório eleitoral caso haja indícios de violação da urna ou qualquer outra ocorrência que prejudique ou interfira na votação. Bom, pode acontecer também de a eleitora ou o eleitor estar fora do município onde vota no dia da eleição. Aí poderá justificar a ausência em qualquer sessão eleitoral. A justificativa também pode ser feita no aplicativo e-Título, mas caso a pessoa compareça na sessão eleitoral, ela poderá justificar a ausência do mesmo jeito. Funciona assim: o formulário Requerimento de Justificativa Eleitoral, o RJE, tem que estar preenchido com os dados da pessoa. A mesária ou o mesário verifica se todos os campos estão preenchidos, como nome completo, número do título eleitoral e o ano de nascimento. Confere se a pessoa está portando um documento de identificação oficial com foto. Dita o número do título para quem está como presidente, que digita o número do título no terminal do mesário e aperta Confirma. No terminal do mesário, aparece a mensagem de que o eleitor não pertence à sessão. A presidente ou o presidente aperta novamente Confirma para efetivar a justificativa e o sistema solicitará os 4 dígitos do ano do nascimento. A mesária ou o mesário anota no comprovante a unidade da federação, a zona eleitoral e a seção de entrega da justificativa e assina entregando o canhoto. Fique atento, só é possível justificar a ausência com o número do título eleitoral. A justificativa não pode ser feita com o número do CPF. Situações especiais. Existem algumas situações excepcionais que podem ocorrer durante a votação. É importante ficar atento para saber como agir. Uma situação que pode ocorrer é a eleitora ou eleitor não votar e se retirar da cabina. E nesse caso, o que se faz? Quem estiver presidindo deve aguardar que apareça no terminal do mesário a mensagem perguntando se o eleitor está votando. Se na verdade a pessoa está apenas demorando um pouco, mas está votando, não há necessidade de suspender. Aparece a mensagem: o eleitor está demorando, não votou. Nesse caso, a presidente pode ajudar, mas sem interferir no voto e sem se dirigir à cabina de votação. Mas se a pessoa não quiser continuar,
Deve-se apertar a tecla Corrige e digitar o número do título e depois apertar a tecla Confirma para suspender o voto. No terminal do mesário, aparece a mensagem: o eleitor não votou, não entregar comprovante. Aperte a tecla Confirma e informe a eleitora ou eleitor que ele poderá retornar para votar até às 17 horas. Mas caso a pessoa já tenha votado para pelo menos um cargo e não desejar mais prosseguir a votação, o procedimento de suspensão é o mesmo. Contudo, a mensagem no terminal do mesário será: o eleitor votou parcialmente, entregar o comprovante. A presidente deve informar que a pessoa não poderá retornar para votar, pois já foi registrado na urna pelo menos um voto. Pode acontecer da eleitora ou do eleitor informar que não aparece a foto da sua candidata ou do seu candidato na urna ou que o teclado não está funcionando. Siga os seguintes passos. Reforce qual cargo está em votação utilizando a informação disponível no terminal do mesário. Confirme se a pessoa tem certeza quanto ao número da sua candidata ou do seu candidato. Informe também que foi realizado com sucesso o teste do teclado antes do início da votação. Se o eleitor insistir que há erro, comunique que reportará o fato ao cartório eleitoral e que a votação será suspensa. Se ele não votou em nenhum cargo, informe que ele ainda poderá votar mais tarde. Caso já tenha registrado o voto para algum cargo e não queira prosseguir a votação, comunique que não poderá retomar a votação posteriormente. Entregue o comprovante e prossiga os trabalhos normalmente, com as demais eleitoras e eleitores. E se a urna parar de funcionar? À vista da fiscalização presente, desligo a urna, espero um pouco e ligo novamente. Vai aparecer a opção do teste de teclado, que pode ou não ser realizado. Em seguida, aperto a tecla Confirma para reiniciar a urna. Agora, se depois desse procedimento a falha persistir, eu peço apoio técnico do cartório eleitoral. Seja qual for o resultado, é importante registrar a ocorrência completa na ata. E se houver dúvida quanto à identidade da eleitora ou do eleitor, mesmo que apresente documento com foto e o título eleitoral? Interrogue a pessoa sobre os dados do título eleitoral, do documento oficial ou ainda os dados que constam do caderno de votação, nome da mãe, dia e mês de nascimento. Compare a foto do caderno de votação, se houver, com a pessoa. Peça para ela assinar na sua presença em algum papel e compare com a assinatura do documento que ela apresentou. Caso a pessoa tenha biometria, verifique se a urna reconhece sua digital. Se a dúvida continuar, deve ser solicitada a presença da juíza ou do juiz eleitoral para a decisão. E lembre-se, qualquer coisa diferente que acontecer relacionada à identificação da eleitora ou do eleitor deve ser registrada na ata. E se alguma outra pessoa ou fiscal duvidar da identidade da eleitora ou do eleitor? Caso isso aconteça, a impugnação poderá ser formulada verbalmente ou por escrito, mas apenas antes da eleitora ou do eleitor ser habilitado a votar, pois o voto é irreversível. Quais são os recursos disponíveis para as pessoas com deficiência visual? A urna tem vários recursos que facilitam o voto para eleitoras ou eleitores cegos ou com baixa visão. Vamos conhecer? Teclado em braille com a marca de identificação na tecla 5. Sistema de áudio disponível na urna, pelo qual é possível ouvir orientações para votar, cargo, número e nome das candidatas e candidatos. Fone de ouvido fornecido pela Justiça Eleitoral. As pessoas que comunicaram à Justiça Eleitoral sobre sua condição terão o áudio habilitado automaticamente na urna. Caso a pessoa não tenha informado previamente sua condição à Justiça Eleitoral, o presidente poderá, antes da habilitação da eleitora ou do eleitor, ativar o áudio da urna no terminal do mesário pela tecla Corrige, opção 1, ativar áudio. Em seguida, aparecerá a mensagem áudio ativado. Importante, quem estiver presidindo a mesa receptora é que deve conectar o fone de ouvido na traseira da urna e entregá-lo na mão da eleitora ou eleitor. Também diz que ela poderá aumentar ou diminuir o volume com as teclas 3 e 9 e aumentar ou diminuir a velocidade com as teclas 4 e 6, bastando ouvir as orientações em áudio. Antes de habilitar outra pessoa para votar, o fone deve ser retirado da urna e descartado.
Não será permitido o uso de fone de ouvido trazido pela eleitora ou pelo eleitor. Tem um detalhe importante para falarmos nesse momento e vale para qualquer pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida, independente de motivo ou tipo. Essas eleitoras ou eleitores têm o direito de serem acompanhados e auxiliados por alguém de sua escolha para votar. Mas atenção, a pessoa que auxiliará essa eleitora ou eleitor deverá identificar-se com um documento perante a mesa receptora e não poderá estar a serviço da Justiça Eleitoral, de partido, federação ou coligação. Anote tudo em ata, nome completo e número do documento de identificação de quem o acompanhou e qualquer outra ocorrência importante. E por fim, se a pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida quiser registrar sua condição no cadastro eleitoral, ofereça o formulário para identificação de eleitora e eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida. E para quem quer excluir a ativação automática de áudio, pode também usar esse mesmo formulário e marcar a opção de exclusão da deficiência visual do cadastro. Encerramento da votação. A última etapa do trabalho precisa ser seguida com bastante atenção. A votação só pode ser encerrada a partir das 17 horas e quando não houver mais nenhuma eleitora ou eleitor na fila. E de novo, o lembrete: o horário da votação é unificado para todo o Brasil e termina às 17 horas do horário de Brasília. Preste atenção. Então vamos lá aos passos para a conclusão dos trabalhos. Primeiro, veja se às 17 horas ainda tem pessoas para votar na fila. Neste caso, entregue uma senha individual, começando pela última pessoa da fila. Somente após o atendimento dessa pessoa, a presidente começa os procedimentos de encerramento da votação, lembrando de manter a porta da sessão aberta, pois qualquer pessoa pode acompanhar esse procedimento. Lembre-se de sempre facilitar a fiscalização dos partidos, coligações e federações. A fiscalização deve ser garantida em todas as etapas da votação e do encerramento, até a chegada do material de votação na junta e a retirada da urna. É nessa etapa de encerramento que a urna gravará o resultado da votação. É preciso atenção máxima para terminar o trabalho de forma segura, tranquila e a partir do horário estabelecido. Sem mistérios, é só seguir passo a passo as instruções da urna durante o encerramento. Vamos lá? No terminal do mesário, a presidente aperta Corrige, acessa Outras opções e escolhe o item 2, Encerrar votação. Se houver a confirmação de que não há mais pessoas na fila, será solicitado que a presidente digite o seu título eleitoral. Encerramento de votação. A presidente aperta novamente Confirma. Aparece a mensagem Registrar mesários? No terminal do mesário, a presidente digita o número do seu título e aperta a tecla Confirma para passar ao próximo registro de mesário. As mesárias e os mesários presentes devem ser registrados da mesma forma que foi feito no início dos trabalhos do dia. Quando a presidente apertar Corrige para encerrar o registro e finalizar o procedimento, aparecerá a mensagem Procedimentos de encerramento. Siga as instruções do terminal do eleitor. Na tela do terminal do eleitor, aparece a mensagem Imprimindo primeira via do boletim de urna. Por favor, aguarde. Após a impressão da primeira via do boletim de urna, a tela traz a mensagem Verifique com atenção se o boletim de urna foi impresso corretamente e está legível. Só então aperte Confirma e logo em seguida os resultados de votação serão gravados na mídia de resultado e serão emitidas as outras 4 vias obrigatórias do boletim de urna. Depois dos boletins de urna, são impressas uma via do boletim de justificativa e uma via do boletim de identificação de mesários. Após a impressão dos boletins obrigatórios, aguarde até aparecer a seguinte mensagem: retire a mídia de resultado e faça a entrega conforme as instruções. Apenas retire a mídia de resultado após visualizar a mensagem anterior e para tirá-la é preciso romper o lacre e retirar a tampa do compartimento da mídia de resultado. Faça com cuidado para não danificar nem a mídia e nem a tampa do compartimento. Em seguida, coloque de volta a tampa do local onde você acabou de retirar a mídia e relaxe
relacre o compartimento com um novo lacre assinado pela presidente da mesa receptora. Guarde a mídia no envelope apropriado para envio à junta eleitoral. E, por último, pressione Confirma no terminal do eleitor. As pessoas que atuam como fiscais, representantes do Ministério Público e a imprensa podem solicitar, nesse momento, uma via extra do boletim de urna. É possível emitir até 5 vias adicionais do boletim de urna. A presidente deve assinar todas as vias do boletim de urna e a via do boletim de justificativa, assim como as demais mesárias e mesários, além da fiscalização presente, se desejar. As pessoas que compõem a mesa receptora devem assinar a via do boletim de identificação de mesários. Uma via do boletim de urna deve ser afixada na entrada da sessão e outra deve ser entregue para a fiscalização partidária. E atenção! Registre na ata da mesa quem foi que solicitou o boletim de urna. Anote o nome completo e o partido, a federação ou a coligação. As 2 vias obrigatórias restantes do boletim de urna e a via do boletim de justificativa devem ser enviadas para a junta eleitoral. A via do boletim de identificação de mesários deve ser guardada junto aos documentos da sessão eleitoral. Uma das vias obrigatórias do boletim de urna fica comigo. Assim, eu posso conferir posteriormente no site do TSE os resultados do boletim de urna. Que tal? Note que o boletim de urna possui um QR Code que, ao ser lido pela câmera do celular, mostra os dados de apuração da sessão eleitoral, sendo possível checá-los com o boletim de urna eletrônico, que foi transmitido e totalizado e que está disponível no aplicativo Resultados e também no portal do TSE. O aplicativo Boletim na Mão, desenvolvido pelo TSE, permite fazer a leitura de qualquer boletim de urna. Com ele, você pode comparar todos os resultados dos boletins apurados na sessão e que posteriormente foram transmitidos e totalizados. O Boletim na Mão é mais um jeito de demonstrar a transparência da eleição e a credibilidade da urna eletrônica. Quando aparecer na tela a mensagem Fim dos trabalhos, você pode desligar a urna com o botão Liga-Desliga. Com a urna já desligada, retire o cabo da tomada e guarde a urna na caixa, seguindo as orientações do cartório eleitoral. Com a urna devidamente embalada, vamos para a documentação. Atenção, pois há muitos papéis e documentos para armazenar e enviar. No caderno de votação, a presidente deve anotar a observação Não compareceu ou NC nos locais das assinaturas das eleitoras e dos eleitores faltosos. Os comprovantes de votação destacados equivocadamente devem ser guardados com o material a ser devolvido ao cartório eleitoral. A ata da mesa receptora, que falamos ao longo do nosso trabalho, deve ter seu preenchimento finalizado com todas as ocorrências da sessão e assinada por quem presidiu a mesa receptora. Lembre-se, a assinatura de quem fiscalizou deve ser coletada durante todo o dia da votação, à medida em que eles comparecerem na sessão. Ao final, guarde a ata preenchida e assinada em envelope apropriado. Entregue, conforme as orientações que você recebeu do cartório eleitoral, 2 vias do boletim de urna, o relatório Zerésima, o boletim de justificativa, o boletim de identificação dos mesários, os requerimentos de justificativa eleitoral, os formulários para identificação de eleitora ou eleitor com deficiência ou mobilidade reduzida, os cadernos de votação, a ata da mesa receptora e os demais materiais sob sua responsabilidade entregues para funcionamento da sessão. Mantenha o local organizado após o término dos trabalhos, pois no dia seguinte o espaço poderá ser utilizado. Se precisar esclarecer alguma dúvida, lembre-se que todos os procedimentos que vimos estão no manual do mesário e no aplicativo Mesário. E a votação chega ao fim. Sabe quem ganhou com tudo isso? A democracia. E você, que exerceu o seu direito de pessoa cidadã. Hoje você viu não apenas como é um dia de eleição, mas o quanto é fundamental o trabalho de mesárias e mesários que se somam à justiça eleitoral para que tudo corra bem nas maiores eleições informatizadas do mundo. Aos 2 milhões de mesárias e mesários, nosso muito obrigado!